O senador Magno Malta vê a próxima campanha eleitoral como uma grande oportunidade do país refletir sobre as questões que verdadeiramente afligem a população brasileira. E é a partir deste ponto de vista que ele tem fomentado as discussões em plenário e mesmo viajado o país para falar sobre o assunto, não é isso, senador? Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. O senhor tem mais ou menos uma pauta do que são os temas que podem ser mote dessa discussão com a população? O mote da minha discussão eu tenho, né? Porque eu conheço os dois governos. Eu conheço o governo Fernando Henrique Cardoso, nesses últimos 18, 20 anos. O que o governo Fernando Cardoso fez após a passagem do Cruzeiro para o Real, nesse momento em que nós rompemos com a inflação? Ele deu os fundamentos da economia. Ninguém é tolo ou cego para poder negar essa verdade. Após os fundamentos da economia, quer dizer, há muita coisa que deixou de ser feita e muita coisa que fez não devia ter feito. Tipo, decreto proibindo escola técnica no Brasil. Como é que você qualifica filho de pobre, classe média, até filho de rico, para o mercado de trabalho se você proíbe escola técnica? E o doutor proibiu, né? Quer dizer, deixou o país com 11 milhões de desempregados, uma série de coisas aí. Mas com os fundamentos da economia, veio o governo Lula, fez a opção pelos pobres e fez inclusão social. Ninguém também tem que tapar o sol com a peneira de dizer que não houve inclusão social. Houve sim, incluiu-se, haviam 40 milhões abaixo da linha da miséria. Os colunistas que debochavam desses miseráveis agora chamam de pobres emergentes, porque eles comem no shopping center, tem carro, tem micro-ondas e máquina de lavar em casa. Houve inclusão social, veio a Bolsa Família, que muita gente diz que é esmola, mas tiveram a oportunidade de dar esmola, não deu. Tá certo? Tem gente nesse país que já sofreu tanto que ele não vai aprender a pescar, ele tem que receber o peixe na mão e você então fazer essa inclusão pela via da educação, tipo as escolas técnicas que vieram. Você qualifica e ele cresce e tira a mãe, o pai ou o avô da chamada Bolsa Família e assim sucessivamente nós vamos melhorando. Foram 22 universidades, ninguém pode esquecer isso e negar isso. Um parênteses, o senhor é favorável à cota? Eu sou negro, tá bem? Eu sou negro e eu discuto a cota porque eu não tomo isso como o cara pagou o que me devia, sabe? Sei. É como você dizer, não, eu preciso reservar aqui um estacionamento porque era o deficiente físico. Ele é deficiente físico, ele precisa daquela reserva de estacionamento. Mas eu sou um negro que tenho saúde, estudo, sabe? E quero romper com tudo isso. E à medida que eu rompo com tudo isso, que eu estudo, que eu venço, sabe? Na vida, eu vou deixando para trás essa cultura, sabe? Essa cultura de que você me ofendeu, você me tomou, a terra era minha quando eu cheguei aqui, você me negou e tal. Eu sou filho de uma negra, eu sou negro. Aliás, no Senado tem eu e Paulo Paim, que somos negros. E acho que o debate tem que girar em torno disso. Tem que girar em torno disso também. Agora penso... A cota social não seria mais produtiva? Eu acho também. Social? A cota social, como a lei de responsabilidade humana, por exemplo. Você tem lei de responsabilidade fiscal, mas você não tem lei de responsabilidade humana. Tem razão. Tá certo? O gestor, ele tem que cuidar bem de quê? Ele tem que ter olhos para os idosos, para as crianças. Por exemplo, conselho tutelar. A responsabilidade é a prefeitura. Faça uma enquete e veja quantos conselhos tutelares hoje estão montados com responsabilidade para atender as necessidades a que se propõe um conselho tutelar. Nenhum. E a responsabilidade da prefeitura. Então você tem que ter a lei de responsabilidade humana para o cidadão também que se propõe a ser gestor. Eu acho que você tem que fazer um debate plural, mas o foco do debate, o que eu quero debater. Debater Petrobras é importante, sabe? E quem privatizou, quem não privatizou, sabe? Podia ter Copa, não podia ter Copa, sabe? E estádio de 2 bilhões, isso tudo é questionável e precisa ser questionado no processo eleitoral. Agora, a dor do povo brasileiro, que Fernando Henrique não fez, o governo Lula não fez, o governo Dilma não fará, por questões ideológicas, que eu não consigo entender uma coisa como essa, porque esse é o único país do mundo que homens travestidos de criança estupra, mata e sequestra. A Argentina tem 32 milhões de pessoas. Redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal. A Argentina tem 32 milhões de pessoas. Tem 48 mil homens na Polícia Federal. O Brasil tem quase 200 milhões. Nós não temos 6 mil homens operacionais na Polícia Federal do Brasil. Nós temos 1.100 quilômetros abertos com o Paraguai, 700 abertos com a Bolívia. Nós temos quase mais de 2.500 no nosso entorno de Amazônia. Ora, toda contravenção do mundo passa por aqui, para ir para o mundo. É droga, é arma. Nós não temos uma polícia de fronteira. É preciso discutir a necessidade de um Ministério de Segurança Pública para esse país, com verba carimbada, como foi feito com a educação ao longo do tempo. Ora, é preciso mandar votar a PEC 300, porque não é possível você ter homens na rua
mal treinados, desqualificados e com salário de R$ 1.200. Mas espera aí, senador, aí a gente cai naquela coisa do Pacto Federativo, porque se estados e municípios estão de pires na mão e a União arrecada muito mais do que na época do Fundo de Participação de Estados e Municípios, essa divisão do bolo está sendo concentrada na União, como é que os estados e municípios vão arcar com essas despesas de salário, por exemplo, é o que se alega. Mas veja bem... Então, vamos passar para a União ou vamos repartir melhor esse bolo? Mas eu pergunto a você, se a União quisesse, se a presidente da República quisesse, não mudava? Ela tem base para isso, não tem? E eu me coloquei à disposição para disputar a eleição do presidente da República para dizer o seguinte, se eu for presidente da República, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu tenho disposição para fazer. Até porque o Brasil não tem carga tributária. O nosso país, ele é sócio majoritário de qualquer lojinha no Brasil, na empresa não. Qualquer negócio que você abre, o sócio majoritário, ele fica com 60%, os estados ficam com 27% e os municípios com 13%. Não existe aberração maior. Aí junta muito dinheiro e começa a fazer pacotes de bondade. Fora, segundo os governadores, a agiotagem na dívida dos estados. Sim, com certeza, a agiotagem na dívida dos estados. Aí começa a fazer pacote de bondade. O que eu estou falando de pacote de bondade? A presidente vai dar 2 máquinas para cada prefeito no Brasil. Tem prefeito que nunca usou a máquina, não tem dinheiro para colocar óleo. Então o pacote de bondade é feito, tá certo? Com um efeito muito mais de disputa eleitoral. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Diga. Eu vou propor o seguinte, que nós criamos um orçamento de fronteira. O orçamento de fronteira envolve todos os estados. Porque é o seguinte, estados grandes ou pequenos, eles têm orçamento para a segurança pública. Você tira, guardando-se as devidas proporções, parte desse orçamento de cada um e cria um orçamento de fronteira. Cria uma polícia de fronteira, porque essa Força Nacional é uma brincadeira. É um negócio que eles criaram, é um band-aid para colocar no câncer. Vê se essa Força Nacional tem condição de enfrentar traficante nos morros do Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar do Brasil. Você guarda as nossas fronteiras, porque é muito mais barato você investir em segurar a arma e a droga na fronteira do que tentar tirar a droga do centro de Brasília, do centro de São Paulo, do centro do Rio, do centro da minha cidade, lá em Vila Velha, em Vitória, no Espírito Santo. Pois bem, você cria um Ministério de Segurança Pública, sabe, com verba carimbada, sabe? E aí você terá condições de arcar com essas despesas que você acabou de me perguntar. Porque, veja bem, nós precisamos rediscutir o papel da polícia junto com a redução da maioridade penal. É verdade. Você tem as manifestações de rua, aí um policial ouve um palavrão, gesto obsceno de um mascarado. Se ele colocar a mão mais forte, colocar no camburão, o bandido é ele. Se ele for filmado e fotografado, ele está morto. Aí, quando ele tira a máscara do rosto, ele tira a mão de mim, que eu sou menor, conheço o meu direito. E ele tem direito mesmo, porque a lei diz que ele só tem direito. Desmoraliza o policial e aí o Direitos Humanos vai para a porta da delegacia soltar essa criança, esse inocente, sabe? Que confundiu uma escopeta com uma madeira, que confundiu chupeta com 38, sabe? E aí o que acontece? O que acontece no Brasil? Essa crença na impunidade, começa daí. 92% da população quer a redução da maioridade penal. E o motor que move a violência do Brasil, a peça mais importante é essa. Nós precisamos fazer a redução da maioridade penal. Agora, a minha proposta é inclusiva. A minha proposta salva, não permite que morra aos 13 ou 14 anos, porque a minha proposta, quando diz qualquer cidadão que cometer crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Porque você tem um elenco de crime que não é hediondo. Roubou um toca-fita, roubou um tênis, isso não é crime hediondo. Isso é perfeitamente resolvível. Agora, você pega, ele perdeu, com que idade? Nenhuma. Cometeu crime com natureza hedionda, teve capacidade de puxar o gatilho. E como é que vai resgatar essa pessoa? Exato. Porque também jogar na cadeia não vai resolver. Aí você me pergunta, vai jogar na cadeia? Não. Ele vai para Bangu? Não. Não, nem vai para Bangu 1, porque o cara que está em Bangu 1 tem medo dessa criança, desse mata ele dormindo. Então ele não vai para lá, não. Vai para a delegacia cheia. No pior dos mundos, era muito melhor ter ele na delegacia do que estar dentro de um ônibus estuprando uma mãe de família, né? Mas também não vai para a delegacia. Não vai para a delegacia. E meu projeto manda acabar com Fundação Casa, com FEBEM, com IESBEM. Isso sim é a escola do crime. Ele vai ficar preso 3 anos lá. Acabou de queimar um ônibus, estuprou uma pessoa, vai para lá, para a Fundação Casa. E põe lá o mesmo menino que roubou um tênis. Só isso. Esse vira igual a esse. E sai daqui pior do que esse. Acaba com isso tudo. Aí você fala, mas agora, leva para onde? Fica o Estado obrigado a construir centros de ressocialização para a formação de campeões em esporte de alto rendimento para o país. Esporte de alto rendimento, o atleta tem 2 períodos para treinar e 1 para dormir. Treinar em períodos. O atleta de alto rendimento, o esporte de alto rendimento educa ele
Há uma filosofia que é do que suga as energias, que tudo que um atleta de alto rendimento quer é dormir. Agora, o país que tem vocação para o esporte igual ao nosso, e esses meninos têm muito talento, a grosso modo, o nosso programa nem comporta tanta argumentação. A grosso modo é o seguinte, se a família desse menino não tiver envolvimento com o crime, o juiz determina um tutor para ele, de formação religiosa e um assistente social. Por que formação religiosa? Precisamos rediscutir o papel da igreja nesse país. O bem que os católicos fazem na recuperação de pessoas, que os evangélicos fazem, que tantos outros fazem. Mas isso é questionar o Estado laico? Entendeu? Não. Isso não tem nada a ver com questionar o Estado laico? Não, não tem nada a ver. Então o que é rediscutir a religião no país? Não, porque são discriminados. Por exemplo, do meu segmento mesmo, onde eu professo a minha fé, a gente não é dono de alambique, nós não temos motéis, as bocas de fumo não são nossas, nós não praticamos rave, não somos nós que imprimimos revista pornográfica, a gente não incentiva ninguém a usar droga, não somos a favor da marcha da maconha, não levamos membros da igreja para a marcha da maconha, e nós é que somos discriminados. Nós somos discriminados, os otários somos nós. Os bobos da corte somos nós. Avalie se o país só tivesse esse tipo de bobo. Nós íamos viver no paraíso se tivesse esse tipo de bobo. Você já viu o que a Canção Nova faz com os jovens? Que trabalho lindo da Canção Nova com os jovens. E são tudo otários então, porque no carnaval eles estão lá, cantando, com a mão para cima, quer dizer, mas não atira em ninguém, não bate na mãe, não esfaqueia o pai, não compra cocaína, não bate o carro bêbado, e são os otários da sociedade. Então eu quero rediscutir isso. Eu estou encerrar só dizer o seguinte, se a família não tiver envolvimento com crime, o juiz determina um tutor com formação religiosa e mais assistente social. A família dele entra no centro de ressocialização sexta, fica até domingo com ele. E se tiver envolvimento com crime, dá a ele uma família adotiva com formação estruturada religiosa e assistente social que assume ele até o período do final do pagamento da pena. A minha proposta de redução, cidadão, ressocializa, evita que ele morra cedo, que a mãe vai chorar no cemitério, e devolve um atleta para a sociedade. Vamos ter que encerrar, porque infelizmente o tempo é curto. Rapidinho para mim, essa proposta já está em forma de projeto? É um projeto de lei, foi incluído agora no relatório do Código Penal, do relatório do Código Penal, e você sabe o seguinte, uma PEC agora só em janeiro. Só em janeiro. Então nós vamos ficar esperando, daqui até janeiro vai morrer mais quantas pessoas na mão dessas crianças que vivem com chupeta e mamadeira na mão, atirando na rua? Contrapartida, é tempo também para que o internauta se manifeste, o cidadão brasileiro entre em contato conosco aqui no Senado Federal, ou pelo e-mail do senador, ou mesmo pelo Serviço de Cidadania, e também se manifeste, ajude a formar uma corrente a favor desse tipo de projeto, né, senador? É verdade, é preciso que o cidadão participe, sabe? Porque a pessoa que é contra fala, quer botar uma criança na cadeia, ele não quer nem ouvir o que você tem para falar. Ele não quer nem ouvir o que você tem para falar. Então, é importante que você manifeste, até porque tudo que eu estou falando, você vê todo dia na sua rua, no seu bairro. Você não sei nem qual é o seu estado, mas a dor que eu sinto é a dor que você sente também. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. A você que nos acompanha também, muito obrigada. Esse é o programa Argumento. Acesse 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/TV. Ali você faz sugestões ou críticas. Até a próxima.